Meu nome é Daniel de Oliveira, tenho 35 anos e o Senhor me curou da Covid. No final de fevereiro de 2021, eu comecei a sentir sintomas de gripe e comecei a procurar hospitais para fazer o teste do Covid, né? Como nós ainda estamos em surto, foi a primeira desconfiança. E nós fomos em alguns hospitais e não conseguimos fazer o exame. Mas como havia a desconfiança de eu estar com Covid, os médicos me passaram a medicação para que eu tomasse durante 5 dias. E eu tomei essa medicação. No final desses 5 dias, eu comecei a sentir muita falta de ar e febre. Fomos até em uma UPA, onde ali faz o exame do Covid. Os médicos fizeram um raio-x e viram que meus pulmões já estavam acometidos. Quiseram ali me internar. Só que eu não quis, eu acredito que já foi até um mover de Deus, porque a gente ficou sabendo dias após que ali faltou oxigênio e foi uma situação bem complicada. Então a minha esposa Ângela, conversando com alguns irmãos da igreja, viram que o meu convênio era aceito no Hospital São Luís. E a gente foi até a unidade de Anália Franco. Ali, mesmo sendo um bom hospital, não tinha vaga de UTI para que eu fosse internado, pois eu fiz ali uma tomografia e viram que meu pulmão estava de 25% a 50% já tomado pelo Covid. Né? E ali foi uma situação bem difícil, porque não tinha essa vaga. Eu fiquei internado na emergência, aonde no dia seguinte fizeram a proposta de eu ir para a unidade de São Bernardo do Campo. Foram, na verdade, perguntando para várias pessoas se quisessem ser transferidas para essa unidade, né? E as pessoas ali falando não, só que o Senhor me deu tranquilidade para que eu falasse sim. E depois a gente ficou sabendo até que é uma das melhores unidades da rede, principalmente para a questão respiratória. No dia 2 de março de 2021, eu dei entrada na UTI do Hospital São Luís e São Caetano. E ali eu já comecei a perder a noção do tempo, né? O quarto ele não havia janela e eu, com muita falta de ar, comecei a sentir ali, perder a noção realmente do tempo. Inicialmente eu estava com um catéter que vai até 5 litros de oxigênio. Isso não sendo suficiente, me colocaram em uma máscara que vai até 15 litros de oxigênio. E durante esse período eles tentaram fazer várias ações, né? Como por exemplo, foi colocado ali em mim uma máscara chamada VNI, que é uma máscara que toma toda a sua boca e nariz. E ali, para quem não tem costume, é muito ruim, né? Porque ele te dá realmente um impacto muito grande de oxigênio para ajudar o pulmão a retrair, a esticar e retrair. E mesmo com todos esses procedimentos, ainda não estava sendo suficiente a quantidade de oxigênio. Também foi inserido em minhas veias ali um medicamento muito caro. Falaram para mim que é coisa de 5, 6 mil reais. Eu pensei que o convênio não aprovaria. Mas, para a glória de Deus, coisa de 1 a 2 horas, eu tomei aquele medicamento que creio que ajudou muito também. E aí, irmãos, me colocaram ali num procedimento de um catéter de alto fluxo. Eu acredito também que foi um mover de Deus, porque não são todos os hospitais que têm este catéter de alto fluxo. Ele fornece até 60 litros de oxigênio, né? E ainda assim não estava sendo suficiente para os meus pulmões. No dia 7 de abril, 5 dias após eu ter sido internado na UTI, veio uma médica e falou de uma forma bem preocupada. Falou: Daniel, liga para sua esposa, para sua mãe, porque você vai ter que ser entubado. Ali, meio sem saber o que era uma intubação, e com uma tranquilidade que o Senhor me deu, eu liguei para minha esposa, liguei para minha mãe, falei: fiquem tranquilas, porque é parte do procedimento para que eu me recupere, né? Só que quando eu fui entubado, começou um sofrimento muito grande ali, espiritual e do corpo também, porque naquele momento eu esqueci de tudo que tinha acontecido nos dias anteriores, esqueci sobre Covid, sobre tudo isso, e a minha mente continuou ativa mesmo estando entubado, né? Eu comecei a ter visões e comecei a sentir e a me perguntar:
Falei, por que me deixaram sedado de uma forma que eu não consigo levantar os braços, abrir os olhos? E por que minha boca me deixaram com a boca aberta, seca, né? Eu sentia muita sede. Além desse sofrimento do corpo, eu tive ali algumas visões de que eu estava numa espécie de uma clínica onde faziam mal para as pessoas, prendiam as pessoas ali para fazer um mal. E o dono daquele lugar, na minha visão, era um velho muito gordo e ele tinha 3 cabeças. Né? Dizem que quem está entubado, quem toma muita medicação, tem diversas visões, mas eu também acredito que isso seja espiritual, porque aquilo me atormentou muito. Né? Aquele velho não deixava que eu me levantasse, falava para as médicas, para os enfermeiros, para me manter sedado e preso. Eu me sentia preso e ali, com as poucas forças que eu tinha, em pensamento eu louvava a Deus, louvores de libertação, de cura, porque para mim ali eu estava realmente preso naquele lugar. Foram dias realmente de sofrimento. Aqui fora, 2 dias após a minha intubação, a minha médica, a minha esposa, aliás, a Ângela, ela teve notícias do hospital que eu tive uma piora clínica. Meus rins estavam tendo uma piora, né? Só que também aqui do lado de fora iniciou-se uma grande união de igrejas, de irmãos, em oração e em jejum pela minha vida, né? A minha igreja, a Família Cristã, ela iniciou um relógio de oração de 24 horas. Né? Falando assim, a gente não consegue imaginar, mas imagine irmãos que têm que trabalhar no outro dia, acordando de madrugada para orar por uma pessoa. Nisso a gente vê o amor de Deus na vida dos irmãos, na minha vida, muito grande, né? E além disso, essa comunhão ela foi espalhada para outras igrejas, chegou até mesmo esse clamor para outros países, como África, Portugal, Espanha, e igrejas, pessoas que eu nunca conheci, nunca vi, nunca falei, orando pela minha vida, né? Esse louvor, essa adoração, essa oração, ela chegou até os céus e o Senhor ouviu. E no dia 17 de março, 10 dias depois de eu ter sido entubado, graças a Deus eu fui extubado, né? Saí do tubo, ainda muito agitado, né? Porque aquelas visões eram muito real. E eu ainda pensei que eu estava naquele lugar, né? Onde queriam o meu mal. E ali eu fiquei muito agitado, queria fugir, levantar. E os médicos ali do hospital tiveram realmente que me amarrar, que me prender, porque eu tinha risco de queda, né? Eu queria fugir. E eles aplicavam medicamentos para que eu ficasse tranquilo, que me deixava ainda numa situação de delírios, tendo visões, né? É incrível. Tem uma parede aqui na sua frente, você não vê isso, você vê diversas outras coisas, muitas visões. Então, ainda assim, após a extubação, foram dias de sofrimento. Mas pela glória do Senhor, após 10 dias, como eu disse, eu fui extubado, porque eu tive uma grande melhora nos pulmões. Durante todos esses dias que eu estava internado, desde lá do dia 1º, dia 2 de março, eu tomava banho de toalha umedecida, usava fralda, e é nesse momento que a gente vê ainda mais o quanto que a gente é pó, o quanto que a gente depende de Deus para tudo, né? E no primeiro banho que eu tomei, banho de chuveiro mesmo, foi na cadeira de banho. Ali eu não tinha força para levantar o braço e tirar a água dos olhos. Foi tudo os enfermeiros que fez. Eu louvo a Deus por toda a equipe que me atendeu ali naquele hospital. São verdadeiros anjos aqui na terra, né? Porque eles cuidaram muito bem de mim. Inclusive eu lembro de uma situação ainda quando eu estava tendo aquelas visões, que eu cheguei a dar um soco em uma enfermeira que estava me ajudando a dar banho. Aquele soco de quem está meio sedado, um pouco fraco, mas ainda assim um soco, né? Porque eu queria fugir de todo jeito. E a primeira coisa que aquela enfermeira fez quando ela me viu depois que eu estava totalmente consciente, foi dar comida na minha boca. Porque eu ainda não tinha força para levantar o braço e colocar a comida na boca. Então, Deus preparou pessoas, equipes maravilhosas para me tratar naquele hospital. No dia 23 de março, eu saí da UTI e fui para o quarto. E ali eu pude ver mais uma vez o grande amor de Deus, o grande cuidado de Deus para com a minha vida,
porque por não haver vaga nos demais quartos, estavam lotados de casos de Covid, eu fui para um quarto chamado VIP ali do hospital. Um quarto muito amplo, bem aparelhado, né? Dá para mim até fazer fisioterapia lá dentro mesmo, pois tinha muito espaço. E eu vi ali mais uma vez o cuidado de Deus, já sem aqueles barulhos de uma UTI, né? Que os equipamentos fazem muito barulho e onde o paciente fica bem mais tranquilo, né? E eu perdi, irmãos, muita massa magra por ter ficado vários dias apenas deitado. Eu não tinha força ainda para me levantar, o equilíbrio do quadril ainda não estava bom. E por ter muitos casos graves de Covid ali no hospital, as fisioterapeutas não tinham muito tempo para restabelecer minha questão pulmonar, questão física. Eu comentei isso com a minha médica que estava me tratando, né? E ela indicou então uma médica fisiatra, que é uma pessoa que reabilita pessoas após um trauma ou algo do tipo. E aí sim, a partir daquele momento, eu comecei a fazer exercícios inicialmente na cama mesmo. Eu comecei a ter força para ficar de pé, para fazer as necessidades básicas, né? Ir ao banheiro e tal, porque antes disso tudo ainda eram todos os enfermeiros que faziam por mim. Eu ia até o banheiro de cadeira de banho, tomava banho com os enfermeiros me auxiliando. E através dessa médica fisiatra foi onde eu comecei a ter mobilidade e eu mesmo consegui fazer tudo isso com mais mobilidade, vamos dizer assim, né? Com mais tranquilidade eu mesmo sozinho. Então ali eu já comecei a me recuperar e já melhor, ali no quarto eu li a Bíblia, louvava o Senhor, fui visitado pelo Senhor muitas vezes e eu não sentia medo. Eu sentia assim muita saudade da família, porque eu fiquei 35 dias sem receber visita de ninguém. Para casos de Covid, ali onde eu estava, não era permitido. Então eu sentia muita falta da família, mas medo em nenhum momento. Pelo contrário, sempre eu via um homem parado ali como se estivesse cuidando de mim. Eu creio que era um anjo do Senhor. E o próprio Senhor cuidando. No dia 30/3, a médica veio até mim e falou: Daniel, eu vou pedir para você um home care, que é onde levariam para mim oxigênio e fisioterapeuta para que eu acabasse a recuperação em casa. Só que ali foi dias onde o governo do estado promoveu uma série de feriados, um atrás do outro, que parou praticamente esse serviço de home care, né? E não teve uma resposta rápida sobre isso. Só que eu iria que ir para casa com oxigênio, né? Não totalmente recuperado. E como demorou essa resposta, eu continuei fazendo exercício, me recuperando no hospital, até que no dia 4 de abril, o Senhor enviou uma fisioterapeuta até o meu quarto e fez alguns testes físicos ali comigo, falou: Daniel, a gente vai começar a fazer um teste para que você tente ficar 24 horas sem oxigênio. Se você conseguir isso, você vai ter alta. E também no dia 4, foi um dia onde a gente teve uma liberação especial da minha médica, onde eu pude ver minha esposa Ângela pôde ir até o hospital. Ali nós nos alegramos, choramos, né? E a partir daquele momento eu tive uma recuperação ainda muito mais rápida, né? Eu já estava há 35 dias sem ver ninguém da minha família, vi minha esposa, nos alegramos muito. E ali foi um momento onde eu já consegui me recuperar muito mais, né? Ali já conseguia fazer as atividades básicas. E 3 dias depois, 72 horas sem oxigênio, para a glória do Senhor, eu tive alta do hospital. E ali nesse dia eu tive grata surpresa, né? Quando eu saí do hospital, enfermeiros, médicos fizeram um corredor ali, aplaudiram minha saída. Quando eu cheguei no térreo, minha família, irmãos da família cristã, me receberam com louvor, com faixas. E cheguei em casa, mais uma surpresa, família, irmãos da família cristã me recebendo com faixas e muita alegria. Então ali foi no dia 7, foi um dia onde eu tive alta, foi um dia de muita alegria realmente. O Senhor, Ele permitiu tudo isso na minha vida, mas Ele cuidou de cada detalhe, sabe? Depois de tudo isso, minha esposa Ângela, ela testemunhou que isso quando eu ainda estava internado, que ela entrou no aplicativo do convênio e ela viu que o convênio não aprovou minha internação no hospital de São Caetano. E ela falou: não, se Deus está cuidando de tudo, Ele vai cuidar disso também.
E ela não falou isso para ninguém. Só que como nós somos pó, né, ficou uma preocupação ali no coração dela de quando eu tivesse alta, de ter uma grande conta ali a ser paga ou algo do tipo. Mas Deus cuidou também disso e tudo foi coberto pelo convênio, né? No dia que eu tive alta também, alguns minutos antes de eu sair do quarto, o home care enfim ligou. Eu falei que eu não precisava mais de oxigênio, já tinha desmamado do oxigênio, né? Mas que eu precisava de fisioterapia, que eu estou fazendo ainda até hoje. E ali mais um cuidado de Deus se fez presente. O pessoal do home care perguntou se eu não conhecia algum profissional que residia próximo à minha casa. E a pessoa que cuida de mim até hoje na fisioterapia é uma amiga antiga da igreja que eu congregava. Então, em todos esses detalhes, o Senhor se fez presente e está fazendo até agora. Então, eu fiquei 37 dias internado, foram 23 na UTI, 10 entubado e 14 no quarto. E através de tudo isso, Deus fez um grande mover na minha família, com mais união da família, mais amor, né? Como eu disse anteriormente, pessoas que há muito não oravam, jejuavam, passaram a orar, a jejuar. E eu quero agradecer a Deus, né, por esse novo fôlego de vida, por essa nova data de nascimento que Ele colocou na minha vida, né? E agradecer a cada irmão que orou, que jejuou, que fez um ato de carinho, porque com certeza se não fossem os planos do Senhor e as orações de cada um de vocês, eu não estaria aqui hoje. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês, irmãos, e dizer que o nosso Deus, Ele é fiel e que nós devemos confiar plenamente nele. Amém? Estou quase a desfalecer. Em Salmo 107, do versículo 28 ao 30, ele diz que na minha aflição clamaram ao Senhor e Ele me tirou da tribulação que eu me encontrava. Ele reduziu a tempestade em brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eu me alegrei. Deus me guiou ao porto almejado. Quero deixar a paz a todos vocês e mais uma vez agradecer a todos por tudo. Amém? Deus abençoe. Estar imerso no teu amor, viver meu milagre. Basta uma palavra, eu viverei. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver um novo tempo de Deus. Eu vou viver o meu milagre. Basta uma palavra, eu viverei. Não haverá impossíveis pra Deus. Eu verei muito além do que os meus olhos podem ver. Pela fé eu posso ver um novo tempo.
você me ensinou. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. O que mais eu posso Deixa eu tirar aqui, vai. se tu és meu guia? Não há o que temer. Vou Posso fazer. descansar em Gravando. ti.